Sejam muito bem-vindos à série de estudos Aos Pés de Jesus. Estamos novamente no dia de hoje para fazer um novo estudo bíblico e estamos agradecidos pela participação de todas as pessoas que têm mostrado interesse em aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. Vamos dar início então ao tema de hoje e antes de iniciarmos vamos ter um momento de oração. Pai Celestial, que reinas e habitas no mais altos céus, vamos a Ti, Senhor, neste momento, agradecidos pelo bom que és com cada um de nós, porque ainda que sejamos pecadores, a Tua misericórdia e a Tua graça, Senhor, está ao nosso alcance. E neste momento, Senhor, que vamos iniciar um novo estudo, Te rogamos que nos possas dar o Teu Santo Espírito para entendermos todas aquelas verdades que ainda não estão reveladas para os nossos olhos. Ajuda-nos a entender, Senhor, a termos um espírito aberto e que aquilo que aceitemos como verdade possamos colocar em prática na nossa vida. Isto te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema do dia de hoje intitula-se Um programa de vida que dá paz e segurança. As nações do mundo estão alarmadas com a insegurança e a ameaça de fome. A Assembleia Geral das Nações Unidas convoca conferências nas quais mais de 150 países participam em favor do desarmamento. Está provado que mais de 2 bilhões de euros em armas são gastos por minuto no mundo. A Comissão Preparatória da Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por unanimidade uma declaração final que conclui: está a colocar-se em perigo o nosso planeta com arsenais que podem fazê-lo explodir, com o peso dos gastos militares que podem afundá-lo e com a incapacidade de satisfazer as necessidades fundamentais de 2/3 da sua população que subsistem com menos de 1/3 de seus recursos. São procuradas soluções políticas através de numerosos tratados, soluções militares ao colocar armas defensivas no limite da sua fronteira, ou armamento massivo para amedrontar o inimigo com superioridade estratégica, mas não há solução. As forças de segurança tentam controlar o crime urbano e impedir os roubos, mas não há sucesso. Psicólogos e psiquiatras tentam encontrar soluções para a crescente angústia que domina milhões, sem obter uma resposta. Quais são então as duas causas que levaram o homem a este estado? Jeremias 2,13 diz o seguinte: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Portanto, o primeiro motivo do estado geral da humanidade foi por terem abandonado o Deus vivo. E o segundo motivo encontramos em Isaías 29, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra, e poucos homens resistem. Portanto, o segundo motivo pelo qual a humanidade está a sofrer tanto deve-se ao facto do homem ter abandonado a lei de Deus. Transgrediu a lei de Deus e quebrou este pacto ou esta aliança eterna com Deus. Vamos então ver agora um programa de vida para sermos felizes. Que princípios foram colocados no coração do homem no Éden? Os princípios da santa lei de Deus, como por exemplo, não comerás o fruto daquela árvore, não cobiçarás, o casamento, o sábado, entre outros. Porque se a lei não existisse, não teria havido pecado. Romanos 4,15 diz claramente: porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, de que maneira e em que material escreveu Deus os 10 mandamentos? Êxodo 31:18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra,
escritas pelo dedo de Deus. Onde foram colocadas as 2 tábuas da lei? Deuteronômio 10:5. E virei-me, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Os mandamentos são a base do governo de Deus. São o reflexo de seu carácter. Podemos comparar esta situação. Vejamos. Deus é amor, segundo 1 João 4:8. A sua lei também é amor, segundo Romanos 13:9. Deus é santo, segundo Isaías 6:3, e a sua lei é santa. Deus é justo e a sua lei é justa. Deus é bom e a sua lei é boa. Podemos verificar em Romanos 7:12, onde diz: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Deus é verdade, a sua lei é verdade. Deus é fiel, a sua lei é fiel. Deus é eterno e a sua lei é eterna. Estas são apenas algumas características de como a lei de Deus simboliza o carácter de Deus. Salmos 111, 7 e 8. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Seguros todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo o sempre e são feitos em verdade e retidão. Qual é o verdadeiro propósito da lei? Romanos 3, 20 e 31. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Portanto, a lei serve para nós termos o conhecimento do pecado, para ver onde o ser humano erra e o que tem que fazer, o que tem que alterar para deixar de pecar e dessa maneira perder a vida eterna. Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aqui temos novamente um dos mandamentos, não cobiçarás. E aqui Paulo diz que apenas conheceu o mandamento não cobiçarás, porque estava na lei. Ele apenas descobriu que não podia cobiçar, porque estava na santa lei de Deus. Um chefe de uma tribo índia, vendo-se diante do espelho na casa de um missionário, recusou-se a acreditar que pudesse ser tão feio. Ele ofereceu-se então para comprar o espelho, a fim de conhecer a armadilha que o apresentava desta maneira. E ele tanto insistiu com o missionário, que o missionário acabou por lhe vender o espelho. De seguida, este chefe índio, correu para a parte mais escondida da montanha e partiu o espelho contra as rochas, gritando com raiva: "Toma lá, para que nunca mais me mostres como eu sou tão feio." Assim é o ser humano. Muitos desprezam a lei de Deus porque esta mostra-lhes os seus erros e os seus pecados. E como não querem saber que estão errados, que estão em pecado, preferem ignorar a lei de Deus. Com que lei seremos julgados no juízo final? Tiago 2, 10 a 12. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. E esta lei chama-se Lei da Liberdade, pela qual nós seremos julgados, porque é a lei que nos liberta do pecado. É através da lei dos 10 mandamentos que nós vemos onde estão os nossos erros e os nossos pecados e então podemos ser libertos agora da escravidão na qual nos encontramos.
Esta lei, que nós encontramos aqui alguns exemplos, como não matarás, não cometerás adultério, vemos que se refere à lei dos 10 mandamentos. Portanto, nós seremos julgados com base aos 10 mandamentos. Que atitude assumiu Jesus Cristo em relação aos 10 mandamentos? Quem escreveu a lei no Monte Sinai, o pai ou o filho? Vejamos Neemias 9, versículos 12 e 13. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai descestes, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Portanto, a mesma pessoa que guiava o povo de Israel pela coluna de nuvem e à noite pela coluna de fogo, foi aquela que lhe deu os juízos retos e as leis verdadeiras, e os estatutos e os mandamentos. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 9, podemos ler: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Portanto, essa nuvem, essa coluna de fogo era simbolizada por Cristo. Cristo foi quem desceu e quem deu os mandamentos ao povo de Israel. O que diziam as profecias em relação à atitude que assumiria Jesus diante de sua lei? Salmos, capítulo 90, versículos 7 e 8. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: Deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Isaías 92, 21. O Senhor se agradava dele, por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Jesus foi agradecido por cumprir com os 10 mandamentos. Como enfatizou Jesus a imutabilidade da lei? Lucas 16, 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei. A nossa obediência a Deus é uma prova de quê? João 19, 15 e 21. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, se nós realmente manifestamos amor a Deus, se nós dizemos que o amamos, a palavra do Senhor é clara. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O que respondeu Jesus ao jovem rico quando este lhe perguntou o que tinha que fazer para herdar a vida eterna? Mateus 19, 16 a 19. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? E ele disse-lhe: Porque me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o próximo como a ti mesmo. Jesus disse claramente que para entrarmos na vida eterna há que fazer algo: guardar os mandamentos de Deus. E aqui aparecem mais alguns dos 10 mandamentos, como o não matarás, o não furtarás, o não cometerás adultério, o falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Portanto, vários mandamentos da lista de 10 podemos encontrar aqui que são necessários guardarmos para entrarmos na vida eterna. Quem sofrerá um grande desapontamento no dia do juízo? Mateus 7, 21 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então eu lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitas pessoas nos dias de hoje professam seguir Jesus. Mas o problema é que unicamente aceitam Jesus como o seu Salvador e não como o Senhor. Continuam a ter como Senhor aquele a qual obedecem, que é Satanás. Nós devemos aceitar Jesus como o nosso Salvador e como o nosso Senhor também. É possível guardar a lei de Deus? Romanos 8, 5 a 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, se nós não estamos com o Senhor, se nós continuamos a seguir os nossos próprios desejos, se nós permitimos que o pecado dirija a nossa vida, é impossível para nós guardarmos a lei de Deus. 1 João 5, 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Como se pode conhecer um cristão verdadeiro? 1 João 2, 3 a 6. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Portanto, nós demonstramos que conhecemos Jesus quando guardamos os seus mandamentos. Nós reconhecemos que amamos Jesus quando nós guardamos os seus mandamentos. E o texto é claro: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E Jesus, que era um judeu, ele guardava o sábado. E se nós queremos andar como Jesus andou, então nós temos que guardar o sábado e os outros mandamentos do Senhor. Conclusão. Que promessas dá Deus aos que guardam os seus mandamentos? Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Salmos 119, 165. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Um mendigo tocava o seu velho violino numa ponte movimentada. As pessoas passavam, mas ninguém atirou uma moeda para o chapéu que ele tinha colocado no chão. De repente, um homem passou, e o mendigo, com um olhar suplicante, pareceu querer dizer: dê-me uma moeda. O homem parou por um momento e disse: amigo, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho vou-te dar. Empresta-me o teu violino. Depois de afinar aquele instrumento rústico, ele começou a tocar com notável mestria as melodias mais doces. O público estava a tornar-se cada vez mais numeroso e, por sua vez, o chapéu enrugado começou a encher-se de moedas e notas. Entre as pessoas que ouviram com muita atenção, alguém comentou: o violino do mendigo nas mãos do mestre. O homem que executou as lindas melodias foi o próprio Paganini, que, para quem nunca ouviu falar, foi um compositor e violinista italiano que revolucionou a arte de tocar violino. O ser humano pode ser também comparado a este instrumento desafinado.
Não somos capazes de obedecer a Deus com a nossa força, mas se Cristo vive em nós, podemos ser usados por Deus, que também poderá tirar de nós as mais doces melodias da fé, do amor e da obediência. Obrigado, Senhor, por teu programa perfeito. Este programa que o Senhor escreveu para cada um de nós. Este programa que foi escrito na sua santa lei, para nós reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, para termos uma oportunidade de salvação. Quero ao Senhor habitar em nós. Queremos nós também abrir as portas do coração para Jesus e que essa vida perfeita e essa justiça de Jesus possa estar ao nosso alcance. Este é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém.